Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial da família 5%. Bom, você que tem acompanhado aí os vídeos, tem visto essa celeuma, essa polêmica a respeito do que tem sido mostrado aqui no canal sobre a fé católica. Bom, primeiramente, se vocês me permitem, vou mostrar-lhes o seguinte. Aqui está a foto do Ratzinger, supostamente abençoando, né? E essa foi a foto pela qual a pombagira polaca de Curitiba vem me atacando e me chamando de fraude, de mentiroso, etc. Eu tinha mostrado essa foto aqui, que realmente foi manipulada, mas veja bem, aqui está o endereço ao Google, é o Google Images. Como também tem essa foto aqui que comprova que sim, o Ratzinger, aos 14 anos de idade, compulsoriamente entrou para a juventude hitlerista. E isso não pode ser negado. Mas, de fato, essa foto aqui não foi eu quem manipulou, quem cortou, ela já está assim no Google. E tem essa, na época, quando eu fiz, quando eu expus essa primeira foto, não tinha visto essa aqui. Essa é a foto real. Muito bem. Já que eles, por mais que se apresentem, por mais que venhamos apresentar fontes, eles dizem que são tendenciosas, como tem um outro aí também, um outro que fez um vídeo aí também, um boca de caçapa, que me chamou de várias coisas. Então, eu vou fazer o contrário agora. Não vou apresentar fontes, não. Eu vou utilizar-me das fontes dos próprios católicos. Eu tenho aqui, como eu já mostrei naquele último vídeo que eu fiz dentro do carro, que eu estava puxando a informação do meu servidor, aqui está. Como vocês podem ver, lista de heresias e tradições humanas adotadas e perpetuadas pela Igreja Católica Romana ao longo de 1.600 anos. É uma tradução, essa lista originalmente foi preparada em inglês. Então vamos ver aqui. Eles não vão poder dizer que, como o Boca de Caçapa disse, né? Qual o canal mesmo? Até esqueci o nome do canal do indivíduo. Observatório Católico, negócio assim, é um Boca de Caçapa. Que as minhas fontes são tendenciosas. Para eles, somente valem os escritores católicos, as fontes católicas. Então, vou utilizar-me de uma fonte católica. Aqui está. Essas são algumas doutrinas, alguns dogmas e tradições que os católicos utilizam, seguem, obedecem. Então, não tem como dizer que é falso, que é tendencioso. Vamos lá. De todas as tradições humanas ensinadas e praticadas pela Igreja Católica Romana, que são contrárias à Bíblia, as mais antigas são as preces para os mortos e o sinal da cruz. Ambas surgiram 300 anos após Cristo. E uma data aproximada, o ano 310. Todas essas datas aqui são aproximadas. Possivelmente eles vão, não foi nesse ano, vocês sabem, o mimimi, aquela choradeira, né? Então vamos ver. Preces para os mortos. Eu desafio a pombagira polaca de Curitiba e também o Boca de Caçapa e qualquer um outro. Inclusive tem um aqui que todos os dias fica RFA Almeida, e todos aqueles que entraram no canal colocaram seus comentários e até comentários maldosos, ofendendo as senhoras, e vocês que se dizem cristãos conservadores deveriam mostrar um pouco de delicadeza e gentileza e, acima de tudo, respeito para com senhoras, ok? Me mostrem onde está na palavra, aqui está a Bíblia, seja qual for a sua versão, Vulgata, a Bíblia de Jerusalém, King James, Antônio Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida, seja lá qual for a versão. Me mostrem, por favor,
Onde está na Bíblia que nós devemos fazer preces para os mortos? Ou também o sinal da cruz. Um versículo. Está feito o desafio. As velas de parafina foram introduzidas na igreja cerca do ano 300. A veneração aos anjos e santos mortos, cerca de 375. Meu pai, veneração aos anjos. Oxalá eu encontre aqui no livro do Apocalipse, que é muito ridículo, pessoal. Infelizmente, a verdade é que os católicos, e eu não falo isso com o intuito de ofender, porque eu tenho grande parte da minha família, a maior parte da minha família, são católicos, aqueles católicos que somente vão na igreja católica quando é missa de 15 anos ou morre alguém, né? Mas eles batem no peito e dizem: eu nasci católico, cresci católico e vou morrer católico. E eu completo, e vai para o inferno católico. Porque o ser católico não salva ninguém. Para que você alcance a salvação, você tem que aceitar ao único que pagou o preço, que cancelou o escrito de dívida que era contra nós na cruz e verteu o seu precioso sangue. E não precisa pedir a Maria para que interceda a ele, não, porque nós temos um intercessor que é Yeshua ou Yeshua diante do Pai. Não é Maria. Maria não pode te ouvir agora, católico. Não pode. Tira a sua Bíblia lá da estante que já está cheia de poeira, limpa, né? Limpa a Bíblia que está cheia de poeira, porque você não lê a Bíblia. E quando a Bíblia está aberta, geralmente é no Salmo 91, Salmo 23, e cheio de pontinhos pretos, porque as moscas vão lá e defecam sobre a Bíblia não é manuseada, não é utilizada. Olha aqui a minha como é. Cheia de anotações, eu marco aqui, escrevo, porque isso aqui mudou a minha vida, não é um objeto de decoração. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando João viu todas as maravilhas, ele caiu aos pés do anjo, e o anjo disse assim: não faça isso, porque eu sou teu conservo. Não lembro agora o capítulo, acho que tem logo no início, né, do livro do Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Não, aqui foi o próprio Salvador quem falou com ele. Mas tem no livro do Apocalipse, eu não lembro agora o capítulo, que João, quando teve a visão das coisas que iriam acontecer, ele ficou extasiado e adorou ao anjo. E o anjo lhe disse: não faça isso, porque eu sou seu conservo. Ou seja, veneração aos anjos e santos mortos, cerca do ano 375. Isso é idolatria, meus amigos. Teve um que disse assim, que eu falei do Salmo na Bíblia João Ferreira de Almeida, é o Salmo 115, se não me lembro, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 115. Na Bíblia Católica, se não me engano, é o 113. Diz assim o Salmo 115. Versículo vou ler desde o primeiro versículo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. Não está pregado numa cruz, não. O Jesus católico, o boneco que representa o Jesus católico, todavia está lá pregado na cruz. O que eu creio, ele está no céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Então diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens.
têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então vamos supor aqui. Eu estou aqui com esse microfone, está aqui. Esse daqui é o meu Deus, é o meu ídolo. Aí, se eu deixo aqui sobre a mesa, daqui a 2, 3 dias, tá cheio de pó. Então eu tenho que pegar um paninho, limpá-lo, não é mesmo? E se daqui a um tempo eu mudo de casa, de apartamento, eu tenho que encaixotá-lo. Here are matches for the Kill Bill, Volume 1, and Kill Bill, Volume 2. Essa pombagira vive me espionando. Então, como eu estava dizendo antes de ser interrompido por essa pombagira, que não é a pombagira polaca de Curitiba, mas incomoda, se de hoje para amanhã eu mudo de casa, de apartamento, eu tenho que encaixotar o meu Deus, eu tenho que colocá-lo numa caixa, enrolá-lo, involucrá-lo com alguma coisa para que ele não sofra nenhum dano. Não é mesmo? E eu falo com esse meu Deus, eu vejo que ele tem uma boca, tem olhos, tem nariz, tem mãos, tem ouvidos, tem pés, mas tem olhos que não veem, boca que não fala, mãos que não apalpam, pés que não caminham, ouvidos que não ouvem. Ele não pode ver se eu estou alegre ou triste, não pode ver as minhas lágrimas, não pode ouvir as minhas orações, ele não pode sequer caminhar até mim, não pode. Se eu me coloco assim um pouco distante e chamá-lo, ele não pode. Então veja o que diz aqui o salmista. Diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aí teve um papudinho que disse assim: mas os salmos são antes da criação, foram escritos antes da formação da igreja, então você não pode levar em consideração isso, ser uma idolatria. Ora, aí os 10 mandamentos. Mandamentos estes, dos quais todas as constituições dos países que têm uma constituição foram baseadas nos 10 mandamentos. Também não foram escritos, promulgados e dados ao povo de Israel antes da existência de uma igreja. Aliás, a verdadeira igreja somos nós. Não é aquele templo feito de tijolo, de argamassa, de cimento. Quando o Pai vier buscar a sua igreja, virá buscar a nós, sua igreja, não o templo. O templo vai ficar para aí. Para que continuem jogando bingo, porque na igreja católica tem bingo. Vocês sabiam disso? Que tem bingo? Mas vamos lá, continuando ainda com mais explicações. A missa, como uma celebração diária, adotada em 394. A adoração a Maria, mãe de Jesus, e o uso do termo mãe de Deus, como aplicado a ela, teve origem no Concílio de Efésios, em 431. Então veja bem, sacerdotes, bispos, núncios, cardeais se reúnem ou se reuniam, né, em um concílio e determinavam: olha, vamos colocar esse livro no cânon sagrado, vamos deixar esse de fora. Vamos colocar Macabeus, por exemplo, que não tem nessa Bíblia aqui, e vamos deixar Enoque de fora, porque Enoque é um livro apócrifo. Vamos então adotar que Maria é a mãe de Deus, quer dizer, decisões feitas por homens, de carne e osso, falhos, pecadores. Eu já mostrei aqui a história dos papas. Tem aqui ainda um resumo. Deixa eu ver onde está. Aqui. Um resumo da vida de alguns papas. Bom, não vou nem citar a fonte porque eles não acreditam, mas foi um livro escrito por um peruano, Eric Frattini, de 300 páginas. 300 páginas com centenas de histórias pouco santas sobre a vida sexual dos papas. É um livro escrito por um peruano de nome Eric Frattini. Aí diz aqui, olha,
Bonifácio 9. Deixou 34 filhos, a que chamava carinhosamente de adoráveis sobrinhos. A quem chamava carinhosamente de adoráveis sobrinhos. Martinho 5 encomendava contos eróticos que gostava de ler no recolhimento do seu quarto. Paulo II era homossexual. E Listo 4 que cometeu incesto com os sobrinhos, bissexual. Inocêncio 8 reconheceu todos os filhos que fez e levou-os para a Santa Sé. Um deles tornou-se violador. João 9 cometeu incesto com a própria mãe, violava fiéis e organizava orgias com rapazes. Olha! Por isso que eu digo, o Vaticano é um depósito de demônios e pedófilos. Goste você ou não, pode me xingar, pode me amaldiçoar, pode dar dislike, pode fazer o que você quiser. Eu vou continuar mostrando essas denúncias, porque ou você se arrepende de tanto que eu vou falar, ou então você vai sofrer as consequências. Não por mim, mas a verdade, ainda que de uma forma dura e direta, para te machucar está sendo apresentada, mas é a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esses daí são aqueles que, como os católicos gostam de dizer em alto e bom som, os representantes de Cristo aqui na Terra. Sérgio III, já falei da figura, teve o infortúnio de se apaixonar por mãe e filha e não esteve com meias medidas. Rendeu-se à prática da ménage à trois, quer dizer, o sexo a três. Bento V só esteve no governo da igreja 29 dias por ter desonrado uma rapariga de 14 anos durante a confissão. Depois de ser considerado culpado, fugiu e levou boa parte do tesouro papal consigo. Ah, mas você fala isso, é aquela coisa. Para esse pessoal, como a pombagira da Raquel, a pombagira polaca e o boca de caçapa, somente servem as fontes católicas. As outras são tendenciosas. Quer dizer, eles são cegos que estão guiando a outros cegos. João 13 era servido por um batalhão de virgens. Desonrou a concubina do pai e uma sobrinha, e comia em pratos de ouro enquanto assistia a danças de bailarinas orientais. Os bailes acabaram quando foi assassinado pelo marido de uma amante em pleno ato sexual. Silvestre II, ou II, fez um pacto com o diabo. Era ateu convicto e praticava magia. Acabou envenenado. Vocês querem que eu continue ou está bem assim? Tá de bom tamanho a vergonha? Ou eu posso continuar? Vou continuar aqui. Damaso I, que a igreja canonizou, promovia homens no ciclo eclesiástico, sendo a moeda de troca poder dormir com as respectivas mulheres. Já o Papa Anastácio, que tinha escravas, teve um filho com uma nobre romana, que se viria a tornar no Papa Inocêncio I, famoso pelo seu séquito de raparigas jovens. Pai e filho acabaram canonizados. Tem o Paulo VI que eu mostrei, maçom, mordedor de fronha, teve um caso com o ator italiano, mas isso não, essa fonte é tendenciosa, são cegos, guias de cegos. Vocês não vão gostar, vocês vão me odiar para o resto das suas vidas, mas a verdade está sendo colocada diante de vocês. E eu estou orando para que vocês se convertam, para que vocês deixem de seguir a uma tradição que não salva ninguém, e nada mais é do que um conjunto de heresias, e venham a prestar atenção e a ler o que está aqui nessa palavra. Voltando aqui às heresias, olha só. Os padres passaram a se vestir diferentemente dos leigos aproximadamente no ano 500. A doutrina do purgatório foi estabelecida primeiro por Gregório o Grande, cerca do ano 593. Purgatório.
Quer dizer, a pessoa morre e aí vai para um lugar estagiário, né, para aguardar a decisão se vai para o céu ou o inferno. E aí a família tem que pagar, tem que mandar rezar missas e fazer um montão de coisas para que a alma do fulano, que como o Santo Agostinho, que vocês tanto adoram, que dizia que a alma é imortal, e não é, a alma é mortal. A alma do fulano saia daquele lugar, né, estagiário, e vá para o céu. Olha, a Bíblia diz que aos homens está ordenado uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então não existe lugar estagiário ou sala de espera. Que isso? Sala de espera é delegacia, hospital. Não existe aeroporto. Não existe. Desculpa. Ai, vou tentar me manter sério aqui. O latim, como língua das orações e dos cultos nas igrejas, foi também imposto pelo Papa Gregório I, 600 anos após Cristo. A palavra de Deus proíbe a oração e a pregação em uma língua desconhecida. 1 Coríntios 14, 9. A Bíblia ensina que oremos a Deus apenas. Na igreja primitiva, nunca houveram orações dirigidas a Maria, nem aos santos mortos. Esta prática começou na igreja romana por volta do ano 600. Aí a gente vê Mateus 11, 28. Pega aí, católico, a sua Bíblia, abra em Mateus 11, 28, para ver se vocês aprendem alguma coisa. Pombagira Raquel, abra aí a sua Bíblia, tá bom? Para de me xingar aí, para de ficar fazendo um montão de besteiras e falando um montão de besteiras como uma criancinha com poder cognitivo de 3 anos de idade. E abra aí a sua Bíblia em Mateus 11, 28. Você sabe onde está o livro de Mateus? É o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, tá bom? Ainda que eu não goste dessa nomenclatura, mas abre lá. Mateus 11, 28. Diz assim, olha... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não diz aqui, eu nesse caso, é o próprio Messias. Não foi Maria quem disse isso. Para de ser mariano, mariólatra. Para de ser marica, seja lá o que for. Maria não pode salvar vocês, abram seus olhos. Não pode. Ela também disse assim, olha, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria precisou de um Salvador, nós também precisamos. Mas eu vou tentar, né? Eu estou tentando aqui abrir os seus olhos, mas eu sei que vocês são cabeça dura mesmo, né? O papado é de origem pagã. O título Papa ou Bispo Universal foi dado ao bispo de Roma pelo cruel imperador Focas, primeiramente no ano de 610. Ele deu este nome a ele com o objetivo de causar um descontentamento ao bispo Ciríacos de Constantinopla, quem justamente o excomungou por ter causado a morte de seu antecessor, imperador Mauritus. Gregório I, o então bispo de Roma, recusou o título, mas seu sucessor, Bonifácio III, foi o primeiro a assumir o título de Papa. Jesus não apontou Pedro ao comando de seus apóstolos e proibiu qualquer um a tal posto. Aí tem aqui algumas referências e tem a notinha aqui, olha. Nem há qualquer menção nas Escrituras, nem na história, que afirma que Pedro em algum momento esteve em Roma. Tampouco que ele fora papa lá por 25 anos. Clemente, terceiro bispo de Roma, ressalta que não há nenhuma evidência real do século I de afirmar que Pedro em algum momento esteve em Roma. Ai, dorme, vai dormir, já domingo 21h37, vai dormir, tá bom? Dorme com um barulho desse. Para terminar aqui essa primeira parte, porque virão outras partes, olha, eles vão ter uma diarreia cerebral. E eu fico imaginando a Pombagira, a nova Pombagira, né? Nova classe de Pombagira, a Raquel, a polaca de Curitiba, vai ter com aquela cara de hemorroida, vai ter um ataque.
O ato de beijar os pés do Papa começou no ano 709. Era um costume pagão beijar os pés de imperadores. A palavra de Deus proíbe tais práticas. Aí tem Apocalipse 19:10. Vamos ver lá. Apocalipse 19:10. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Eu sei que eu estou trazendo problemas para mim, porque vai chover de comentários. Mas não estou nem aí. Eu não sou youtuber, eu não faço esse trabalho para ganhar dinheiro. Apocalipse 19:10 diz assim. Aqui está. Vou ler desde o versículo 9. Então me falou o anjo. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí João, o que ele fez? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, ou seja, o anjo, porém me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus! Ai! Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, Raquel, vai dormir, boca de caçapa, porque, olha, a coça tá feia. Assim como a Raquel gostava de entrar em chats, em blogs de esquerdistas e levava uma coça, né, ideológica, tá ficando feio para vocês, porque vocês são analfabetos teológicos. Vocês não conhecem, já leram tantos livros, gostam de gravar vídeos com um fundo, uma estante repleta de livros, mas o livro principal que vai mudar a vida de vocês, vocês não leem. Então, olha só. Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vou parar por aqui. E me permita aqui ver são quantas heresias que eu tenho. 41, fora ainda a história dos papas, etc e tal. Muita coisa a ser dita. Bom, meus amigos, tenham todos uma excelente noite de domingo. Lembrando que amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, estaremos com a segunda parte sobre o Talmud babilônico, tá bom? Não perca, pelo canal A Verdade é a Verdade, já que, infelizmente, o SBT, não digo que foi um strike, mas por causa daquele vídeo do Dr. Lair, eu não posso, por 90 dias, realizar hangouts no canal oficial, então será através do canal... deixa eu tirar aqui. Será através do canal A Verdade é a Verdade. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.